Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lucas Adriano Evo. No dia 2 de agosto de 2018, nós nos deparamos com uma tragédia de proporções catastróficas, que foi a destruição do Museu Nacional. Uma parte da história do Brasil, da história de Portugal e da história do mundo foi apagada nas chamas da omissão criminosa do governo, que não se preocupou em preservar o patrimônio histórico. Observemos, por exemplo, quando uma nação tem completa falta de prioridade, quando se recusa a cuidar de seus museus, a cuidar de seu patrimônio histórico, enquanto libera milhões em verbas públicas para músicos, artistas medíocres que não vão sobreviver à próxima estação. Obviamente que o governo faz isso a título de propaganda, ou seja, está mais preocupado em promover uma boa imagem perante o público através de uma política de pão e circo do que financiar verdadeiramente cultura, e melhor, alta cultura, ou seja, aquilo que o Brasil melhor produziu em matéria de conhecimento. E isso, de fato, representava o Museu Nacional. Então, imaginemos, por exemplo, os 20 milhões de itens que foram perdidos no incêndio. Ou então, elementos que faziam parte da história do Brasil, que foram nevrálgicos na história do Brasil, como, por exemplo, o fato de que o prédio do Palácio São Cristóvão, que era a Quinta da Boa Vista também, foi também o palácio onde o rei Dom João VI morou quando veio para o Brasil em 1808. E talvez não percebemos a importância do fato de que aquela casinha, aparentemente tão insignificante para certos brasileiros, ou até pior, teve gente da esquerda elogiando, se vangloriando da destruição do patrimônio histórico. Eu fico pensando assim, se esse pessoal não tem um traço de psicopatia ou um traço de desajuste emocional. Obviamente que tem. Aliás, a esquerda é cheia de pessoas desajustadas. Quando observamos uma tragédia de proporções dessa natureza e ainda a gente se rejubilando pelo fato do patrimônio histórico ter sido destruído porque representa uma época de escravidão, porque representa uma época de opressão ou coisa parecida, nós podemos dizer que essa sociedade está adoecida, este povo está doente. E vamos mais além. Já que nós estamos falando de esquerda, o que mais me chamou a atenção é que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um pissolista chamado Roberto Lerrer, e curiosamente eu cheguei a conhecê-lo por volta de 1999, 2000, quando houve uma greve aqui na UFPA, e eu participei de um debate com ele na TV local, aqui na TV Liberal. E esse sujeito se fez através de sindicalismo radical, através de greves. Ele era presidente do Sindicato dos Professores Universitários Nacionais. Agora eu não me lembro a sigla. E ele veio fazer anarquia aqui no Pará. Veio defender a greve dos professores aqui na nossa região. E eu cheguei e, claro, eu tive um posicionamento contrário à greve. E é aquele sujeito que se acha cheio de si, com seus ideais fanáticos socialistas. E, claro, esse pessoal não aceita nenhum tipo de contestação, não aceita nenhum tipo de crítica, e vamos mais além. São pessoas que, do ponto de vista administrativo, são incompetentes, só viveram através de caos, só viveram através de anarquia, só viveram através de balbúrdia. E nós percebemos isso porque o Museu Nacional já pedia socorro desde 2004. Ou seja, pessoas já declaravam: esse prédio vai pegar fogo. Existem problemas sérios na manutenção do prédio. E o nosso patrimônio histórico pode se perder. A lógica do governo brasileiro é uma coisa tão louca, tão irresponsável, tão leviana, que eles só conseguem liberar verbas, que eles só liberam verbas quando o estrago está feito. Ou seja, bastava no mínimo 600 mil reais, ou até mesmo R$1 milhão para a manutenção do prédio. E agora, para recuperar o prédio, primeiramente nós vamos gastar mais caro com isso, porque com certeza vai custar mais caro para tentar restaurar
grande parte do prédio. Isso se for possível, porque não vai ser restaurado tudo, tá? E nós vamos pagar mais caro. Eu fico pensando, cá com meus botões, que a classe política brasileira deveria ser fuzilada. Deveria pegar porrada na rua. Deveria ser espancada até a morte. Porque esse pessoal tem um tal descaso com a população, um tal descaso com o país, que o Museu Nacional representa a falência histórica desta nação. Nós não fomos capazes de preservar um patrimônio de natureza insubstituível, uma vez que esta casa que pegou fogo foi a casa onde o Império Português foi administrado, foi a casa onde a dona Leopoldina assinou o documento da independência do Brasil. Foi neste prédio, foi neste palácio que nasceu Maria II, Rainha de Portugal. Ou seja, nós brasileiros conseguimos destruir a nossa história, como também nós conseguimos destruir a história de Portugal. Como também conseguimos destruir a história do mundo, uma vez que havia objetos arqueológicos de muito valor, de valor insubstituível. E, no entanto, os senhores Lerras, esse pessoal do PSOL, que agora chora lágrimas de crocodilo com relação ao patrimônio histórico nacional, porque nunca se preocuparam, pelo contrário, só corte de gasto, porque eles recebem verbas do governo federal. E não se preocuparam com o museu. Agora, PSOL, agora, governo federal, investe em pedofilia, investe em zoofilia, investe em programas ou atividades culturais da siririca, de alguém metendo o dedo no cu do outro, esse tipo de coisa. Ou então queer museu da vida. Lixo, lixo cultural, porcaria. E agora essa comunistada está dizendo que não é com ela, a culpa é do Temer. Eu não estou dizendo que não seja, mas a culpa é mais deles, porque quem estava administrando a Universidade Federal do Rio de Janeiro é o PSOL, é o Partido Comunista do Brasil. Ou então, sei lá, o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, briga de primos. E o senhor Roberto Lerra se coloca numa situação como se não fosse com ele. Como se ele não fosse o reitor da universidade. Olha só o que tipo de nível de pessoa se colocou para gerenciar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um sindicalista. Um sujeito que só viveu de intriga. Só viveu de subversão. E alguém vai esperar boa administração de criaturas tão desqualificadas como esse pessoal? Pessoas que não tinham o menor amor ao patrimônio histórico nacional? E vamos mais além. Teve gente do PT, teve gente do PSOL, como já falei aqui, que ficou alegre pela destruição do patrimônio histórico. Ah não, isso é coisa da escravocracia, tem que ser destruído, tem que apagar o passado. Se for pela escravidão apagar o passado, nós apagaríamos o direito romano, nós apagaríamos a filosofia grega, nós apagaríamos inclusive a história da África, porque a história da África também é uma história escravocrata. Já que a lógica desse pessoal é a dicotomia negro, escravizado, coitadinho, branco, malvado, escravizador. Então, nós temos que apagar a história da África, porque a África é escravista até hoje. Não é porque existiu a escravidão no passado é que nós vamos invalidar o passado. Porque tem muitas coisas boas no passado. Ou melhor, toda a história da humanidade está inserida ali, com seus acertos e os seus defeitos. Não é porque houve escravidão na humanidade é que nós vamos apagar os aspectos benévolos que nos servem até hoje para a nossa vida, para a filosofia, para as artes, para o direito, para a cultura, etc. Mas nós percebemos aqui o nível de psicopatia que há entre os elementos da esquerda que hoje choram lágrimas de crocodilo, repito mais uma vez, pelo patrimônio histórico que nunca preservaram. Mesmo governando a UFRJ, mesmo administrando a UFRJ. Nós chegamos a um tal estado de barbarismo que quando você vê uma geração de pessoas completamente indiferente à destruição do patrimônio, ou pessoas que se rejubilam, ficam alegres pela destruição do passado, eu digo, essa sociedade está completamente adoecida. Obviamente que não é a maioria da população brasileira, mas a maioria da população brasileira paga pela ignorância.
Se nós temos esses fanáticos, esses débeis mentais, esses degenerados, psicopatas, desqualificados, que elogiam cada vez mais o empobrecimento da cultura da nação, por outro lado, nós temos uma massa de pessoas que não sabe mais a sua história, que não sabe mais o que é a sua identidade. E vejam que quando um povo perde a noção da sua identidade, a noção da sua cultura, também perde a sua noção enquanto povo. Se existe coisa que pode favorecer as culturas de massa, a cultura de degeneração de um povo, é o povo esquecer a sua história. É o povo esquecer onde ele se situa no tempo e no espaço. É o povo esquecer que o que ele fez de fato em toda a sua história. Observemos, por exemplo, a nação portuguesa ou a nação espanhola. Se tudo aquilo que os espanhóis, que os portugueses, ou mesmo os ingleses, ou os franceses, ou os alemães, de fato esquecessem no que fizeram de benévolo para o mundo, nos seus legados. E eu penso que no caso do Brasil, cuja nação tem um completo descaso com a sua história, com a sua cultura, e cujas contribuições são bem menores nesse sentido, o que não invalida certas contribuições, porque nós temos contribuições, e não são poucas, mas também não são tantas se comparadas às outras nações, mas nós temos que alimentar o pouco que nós temos. Nós temos que guardar o pouco que ainda resta. Porque nos últimos 40, 50 anos nós temos um processo completo de destruição cultural do país. E nós temos um responsável. São os partidos e os grupos de esquerda mancomunados com uma oligarquia fisiológica, que só estava querendo mamar no poder. Essa nova república criada a partir da ascensão do PMDB e depois PSDB e PT foi a causa da nossa ruína. E hoje nós somos uma sociedade deprimida, prostrada, uma sociedade violenta, uma sociedade corrupta e uma sociedade cada vez mais ignorante e estúpida. Por quê? Quando se libera dinheiro para Tico Santa Cruz, sei lá, um Pablo Vittar da vida, que daqui a duas estações será esquecido, como cultura descartável que é. E se dá muito dinheiro para essa porcaria. Muito dinheiro seu. Dinheiro público. Para você consumir como idiota que é. Enquanto aqueles elementos que são atemporais, que fazem parte da memória coletiva de um povo, hoje em dia já não pertencem a essa memória. Por quê? Porque essa memória foi destruída. E o que acontece quando nós abandonamos a nossa história? Nós criamos uma amnésia, um hiato de memória. Da mesma forma que um cidadão que se esquece totalmente, através de uma pancada na cabeça, quem é sua mulher, quem são seus filhos, quem é sua mãe, seu pai, a nação também tem sua crise de amnésia. E o que é mais assustador nesse pessoal de esquerda é que eles querem reescrever a história. Obviamente que essa reescritura da história não é um problema somente da esquerda, mas sim da própria República Brasileira. A República Brasileira nasce do ódio contra a monarquia. Nasce do ódio contra o passado português do Brasil. Querendo criar outra coisa, completamente artificial, e que não tem bases de raiz na nação brasileira. E no final das contas nós temos essa crise de identidade. Nós temos essa crise de cultura. Porque cada vez mais exige um processo de destruição, um processo de degradação do passado. E todo aquele elemento histórico que dá continuidade a um povo acaba se perdendo. Quem é o brasileiro hoje? O que o brasileiro de fato deve valorizar como seu? O que de fato fez parte da sua história? A grande maioria não sabe disso mais. Aliás, isso aí é um defeito não somente das esquerdas, como também das próprias direitas. A grande maioria dos brasileiros não conhece a história do Brasil. E quando tentam reescrever a história do Brasil, ou caem num profundo ressentimento, como nós vimos em várias manifestações dessa república, ou então caem num ufanismo um tanto irrefletido.
quando na verdade o que se deveria ter é pesquisa histórica científica. E observem, por exemplo, que eu me lembro muito bem no ano 2000, quando houve a comemoração dos descobrimentos portugueses, em particular da descoberta do Brasil pelos portugueses, da conquista pelo Brasil dos portugueses, enfim, o que você chamar. A forma como esses festejos foram realizados foi vergonhosa. Uma coisa assim completamente vergonhosa, que mostra que as elites intelectuais desse país da atualidade têm um ódio muito maior se comparado às outras gerações pelo Brasil. Um ódio patológico, um ódio destrutivo, tão destrutivo como aquele ódio que nós vemos na Revolução Francesa, quando abadias e conventos são demolidos, ou então aquele ódio que nós percebemos na Revolução Russa, quando milhares de igrejas ortodoxas são destruídas, milhares de templos, de conventos são transformados inclusive em cadeias, em campos de concentração, enfim. Esse tipo de mentalidade hoje é o que domina uma boa parte da inteligência brasileira. E nós temos que combater esse pessoal. Nós temos que banir esse pessoal da vida pública. E, se possível, até pelas armas. Porque do jeito que está, realmente, o Brasil está refém de uma classe de pessoas com índole criminosa. Então é isso que nós estamos vendo. A destruição do patrimônio histórico. A destruição do país enquanto nação. Um processo completo de desagregação. O Museu Nacional é um emblema desse descaso. Ou seja, pessoas que têm como meta destruir o país. Destruir o país em nome do quê? Em nome do nada. Destruir para simplesmente reinar e reescrever a história conforme os anseios mentirosos dessa elite. Ou dessa pseudo-elite, porque a verdadeira elite, de fato, tem como senso a responsabilidade moral perante o povo e a responsabilidade moral perante algum tipo de princípio. Nós tínhamos elites na era imperial. Nós tínhamos elites na era monárquica portuguesa. Hoje nós não temos mais elites propriamente dito. Nós temos oligarquias. Pessoas que governam em causa própria. Então, meus amigos, esta mensagem que eu dou. E o conselho que eu poderia aqui explanar é de que nós agora, neste momento, nós temos que resgatar a história do Brasil. Nós temos que resgatar os patrimônios públicos que estão sendo cada vez mais depredados, estão sendo abandonados. Veja-se, por exemplo, o Museu Paulista. O Museu Paulista estava fechado até um dia desses. Está caindo aos pedaços. E aí, o que o governo vai fazer? Vai se esperar outro incêndio? Vai esperar um desabamento? Ou vai esperar alguma coisa para recuperar o patrimônio histórico? A Biblioteca Nacional, que tem arquivos também de imenso valor histórico, que inclusive relacionados à Biblioteca do Rei de Portugal, que está no Brasil. A Biblioteca Nacional está caindo aos pedaços também. E ninguém move dinheiro algum. Agora, para ficar enchendo o cu de dinheiro de funkeiro, para ficar enchendo o cu de dinheiro um bando de músico medíocre, o governo tem. E tem de sobra. Então não é falta de dinheiro. É falta de prioridade. Prioridade com a nossa história. E eu digo, esses moleques que deixaram permitir esse estado de coisas, no meu entender, deverão ser responsabilizados criminalmente pelo abandono, pelo completo descaso com o que houve em relação ao Museu Nacional. Então, meus amigos, um grande abraço.